Não tem nada mais bonito do que despertar. Despertar para uma nova realidade, despertar para o entendimento, despertar para a sabedoria, despertar para a reconciliação, despertar e descobrir o caminho da vida. Quando as pessoas buscam terapia, as pessoas estão cegas, estão numa situação difícil, com dificuldades, travadas, impedidas, sem conseguir fazer um movimento de crescimento. E o processo terapêutico que eu realizo, o processo terapêutico sistêmico, ele é baseado nesse despertar, que é iluminar, trazer uma luz, trazer uma claridade para aquilo que é escuro, para aquilo que você não vê, para aquilo que você não compreende. Quando você começa a ver, aí começa então um movimento de crescimento. Aí você dá um passo, mais um, e assim você vai avançando para frente, você vai seguindo, você vai construindo a sua história. Quando você não consegue ver, quando você não desperta, quando você não consegue ter propriedade de compreensão sobre a realidade que você está, você fica parado, você fica estático, você cai por terra, você até retorna e regride. Quantas pessoas estão regredindo? Quantas pessoas estão estagnadas? Quantas pessoas estão retrocedendo ou apegadas ao passado e não conseguem serem despertadas para uma nova realidade? Quando nós participamos de um workshop, quando nós participamos de um treinamento, quando nós participamos de um grupo, quando nós participamos de uma terapia individual, o processo é o despertar. É fazer o cliente, fazer a pessoa enxergar aquilo que sozinha ela não consegue ver. Isso é o que existe de mais bonito, porque o despertar é renascimento. Renascimento. E não tem nada mais bonito do que a gente renascer. Então, renascimento é o contrário de morte. Então, a gente está numa realidade de morte. É pesado, é sofrível. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe qual é o caminho a seguir. Parece que tudo nos leva para um menos. Tudo está quebrado. Tudo está cindido. Tudo está ruim. E, de repente, no processo terapêutico, a gente abre os olhos e pode ver mais. E pode retomar a esperança, pode reconciliar aquilo que foi cindido, quebrado, aquilo que foi dispersado. A gente junta tudo e a alegria é grande quando a gente desperta. Lá atrás, na Grécia Antiga, tinha um despertar filosófico, que é o despertar do saber, que é quando você entende, quando você conhece a verdade. Aí então você tem um fluxo de vida, você tem um caminho, você segue, porque você consegue ver. E Jesus Cristo vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente está num caminho de morte, a verdade está longe da gente. No caminho de morte, a gente não enxerga nada. No caminho de morte, tudo está parado. Não tem vida, não tem alegria, não tem cores. Mas quando a gente encontra o caminho da vida, quando a gente encontra a verdade que é necessária para a nossa história, aí a gente desperta. Então é como aquela pessoa que está morta, olhos fechados, pernas travadas, e de repente ela desperta. Agora eu entendi, agora eu vejo, agora faz sentido, agora ampliou o meu olhar. Por isso que eu digo que o processo terapêutico é divino, é maravilhoso, é cheio de recursos, porque quando nós paramos e quando a gente faz esse processo terapêutico de escuta,
de ampliar, de ver mais, de ver profundamente, aí nós começamos a entender. A gente entende a nossa história, a gente entende as conexões, a gente entende para que tudo aconteceu. Para quê? Qual é o sentido de todos os movimentos na vida? Para que as coisas acontecem? E para que acontecem naquele dia, naquela hora, daquele jeito, com aquelas pessoas? Tudo que acontece não é um por acaso, mas tudo é providencial e tudo está disposto no movimento que nos leva ao crescimento. Mesmo quando tem dor, ou quando tem morte, quando tem sofrimento, nós temos que entender que nós, seres humanos, somos seres de crescimento. Então, quaisquer que sejam os movimentos, todos eles estão a favor do nosso crescimento. A coisa mais bonita, a coisa mais gratificante para o meu trabalho é quando o cliente enxerga aquilo que antes ele não via. E ele fala, agora eu entendi, agora faz todo sentido, agora eu começo de novo. Então aquilo que estava parado começa a ter uma dinâmica, um movimento e a vida começa de novo. Desperta tu que dormes. Isso é um versículo, né? Desperta, vem a vida, vem a vida. Quando Lázaro, na história bíblica, Lázaro morreu e Jesus Cristo chegou depois, quando Lázaro já estava dentro, já tinha sido sepultado, Jesus grita para Lázaro, sai Lázaro, sai. Então o despertar é, sai deste lugar, sai das trevas, sai do medo, sai da inércia e descobre. Então, às vezes nós pensamos que tudo acabou. Aconteceu uma morte, uma doença, uma separação, uma traição, uma mentira e a gente fala, meu mundo caiu, tudo acabou. Talvez era necessário viver essa experiência. Tem um para que as coisas acontecem. E tudo isso é um movimento para levar as coisas para um lugar novo. Esse lugar novo é o lugar de um novo fruto, de um novo olhar, de um novo arranjo. Esse lugar é necessário. Meu querido e minha querida, se tem uma coisa que eu desejo para mim e para você, é que a gente seja despertado para aquilo que a gente não está vendo. Porque não adianta andar demais, correr muito e não enxergar o caminho. O mais importante é ver. Quem vê tem o todo. E quem não vê é cego e se perde. Se você precisa da minha ajuda para ampliar a sua visão, o seu caminho, para crescer, aqui embaixo tem os meus contatos. Seja bem-vindo a este incrível caminho de crescimento. Eu sou o Josafá Moraes e tenho grande alegria de ajudar inúmeras pessoas, ajudar nesse caminho de maturidade e de luz. Se você é novo aqui no meu canal no YouTube, se inscreve aqui, porque aqui tem bons conteúdos para o seu crescimento. E ativa o sininho aqui do lado para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que nós sejamos corajosos para despertar, para construir uma nova realidade, para ter uma nova visão, para dar lugar ao novo, para ter coragem de inaugurar um novo tempo. Desperta, desperta de dentro para fora, desperta a nossa visão, desperta as nossas relações, desperta a nossa vida para viver tudo o que precisamos viver. Muito obrigado.